Bem-vindo ao Piscinecast. Eu sou o professor Leandro Piscine e esse é um podcast para quem quer vencer nos estudos, no trabalho e na vida. Várias pessoas estão em dúvida. Mas será que vale a pena eu estudar? Né? O que vai acontecer daqui para frente? Tem quem estudava para concurso deixou de estudar para concurso. Quem estava fazendo provas específicas de titulação não sabe o que vai fazer. Né? Então, assim, você precisa entender uma coisa, que é o que eu vou deixar claro aqui nesse início. Você precisa entender que, independente de como está a situação no momento, você precisa seguir os seus estudos. Porque as provas elas não vão deixar de existir. As provas vão continuar existindo. E mesmo que a gente esteja vivendo um período muito difícil nesse exato momento, você tem que entender que como que você vai conseguir o resultado que você deseja se você não se dedicar agora, se você não estudar. A exigência das provas vai continuar da mesma forma. Entendeu? Há muitas provas que vocês estão estudando, a exigência vai ser a mesma. Isso se não for até pior. Né? Isso por quê? Porque tem provas que vão ser online, tem provas que não vão exigir não vão ter aquela prova escrita, né, no papel. Muitas provas vão ser direto no computador. Isso exige uma habilidade um pouco diferente. Professor, mas como diferente? Porque não é só responder questão. Mas responder na tela de um computador é diferente. Né? É diferente de você responder no papel. Cansa um pouco mais. Né? Vocês percebem isso quando vocês estão estudando online. Quando você lê online, você vê essa diferença. Então, assim, tenha muito claro que se você quer ter um resultado, se você quer conquistar esse resultado nos seus estudos, você vai ter que se dedicar, você vai ter que fazer a sua parte e vai ter que se dedicar até conseguir o seu resultado. E aí você vai falar o seguinte: professor, beleza, né? Eu entendo tudo isso que você está falando, eu entendo que eu preciso me dedicar, mas eu não estou conseguindo. Minha cabeça está em outro lugar, eu fui mandado embora, a família está em casa, eu bagunçou toda a minha rotina, não sei para onde eu vou, não sei o que eu faço, não sei qual que é o caminho que eu devo seguir. Então essa live ela vem justamente para trazer para você algumas estratégias, algumas dicas para ajudar você a ter esse foco independente do que esteja acontecendo na sua vida hoje, ok? Então, esta é uma live para ajudar você, para te dar motivação, para te inspirar, né, para você continuar estudando, para que você veja um caminho. Porque muitos de vocês, o que acontece? Muitos não continuaram estudando, muitos desistiram de estudar, muitos estão deixando de estudar porque não vê um caminho para a dedicação, não vê um caminho para conseguir ter resultado, não vê um caminho para poder estudar, sabe? Se não vê lá na frente um resultado possível. Né? Alguns estão estudando ainda, né? Tem algumas pessoas que eu atendo que estão se dedicando porque elas estão vendo que a prova delas ainda está ali, elas vão ter que se dedicar. Mas quando você perde essa visão de longo prazo, você acaba desanimando. Você fala, cara, você quer saber? Larga a mão, não vai rolar, não é o que eu quero, deixa para depois. Né? E é justamente esse tipo de mentalidade que você deve evitar. Ok? Primeiro eu dei um panorama geral aqui para você do que está acontecendo. Né? Por que você, nesse exato momento, deve continuar se dedicando? Porque, independente do que aconteça, tudo bem que tem pessoas que falam o seguinte: professor, mas mesmo que volte ao normal vai demorar. Certo, pode até demorar, mas quando, né, voltar, assim, vamos para dois cenários. Primeiro cenário, voltamos ao normal. Sei lá, tá todo mundo normal, voltamos à vida, tá tudo certo, tal, e aí? O que vai acontecer? As provas vão estar lá. As provas vão abrir, provas que estavam até então adiadas, elas vão iniciar já rapidamente. Então, todos aqueles concursos que estavam adiados, todas aquelas provas adiadas, elas já vão dar continuidade. E aí vem, como é que você fez? Você se preparou suficientemente bem? Você se dedicou suficientemente bem? Então, assim, esse é um primeiro parâmetro para você, tá? O segundo parâmetro é o seguinte: digamos que não volte totalmente ao normal.
as coisas vão acontecer da maneira que estão agora. Então, assim, as provas, se não der para acontecer fisicamente, presencialmente, elas vão ser online. As provas não vão deixar de acontecer. Na sua faculdade, você fala, não, mas agora eles estão pegando leve. Tudo bem, pode estar pegando leve, não sei, dependendo da sua faculdade, eles podem estar, não, tudo bem, vamos deixar desse jeito agora por enquanto, mas depois a gente vai ter passado por um ano por isso, né, por esse período de crise que a gente está falando. Então, assim, esse período que você passou, ele vai passar que a todas as faculdades, todas as escolas, elas vão falar o seguinte, bem, já passamos, as pessoas já sabem como elas devem se comportar, então a partir de agora a gente vai começar a exigir igual a gente exigia antes. Então, tudo isso são panoramas que você precisa ter visão para conseguir, né? Beleza? Então, assim, primeiro eu estou te dando um porquê que você deve continuar estudando, independente da condição que você esteja passando nesse exato momento, devido a essas crises, todos esses problemas que estão ocorrendo. O segundo ponto, né? O segundo ponto que você deve ter em mente quando nós falamos em estudar online é o seguinte agora. Peraí, professor, mas eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo estudar, tá difícil, tá complicado, não tá dando resultado, eu não estou conseguindo. Tá? E aí que vem a sua mentalidade, a maneira que você lida com as situações para que você consiga estudar. Porque vai depender de você construir uma mentalidade que ajude você a fazer isso. De você construir uma mentalidade que leve você a esse resultado que você está buscando. Então, para isso, nessa live de hoje, eu separei para nós 5 estratégias para ajudar você a ter foco nos estudos independente da sua condição atual. Tá complicado, tá corrido, tem gente na casa que tá atrapalhando, você tá estressado, você tá preocupado com a situação. Eu vou trazer 5 estratégias para te ajudar a centrar, ajudar você a ter mais centro aí na sua mente e você conseguir estudar todos os dias até conseguir o resultado que você deseja. Beleza? As estratégias que eu separei para nós hoje são estratégias que eu retirei de um site que eu estava acessando ontem, né? Eu vi o site, falei, interessante aqui essa matéria, tinha várias outras estratégias, eu selecionei 5 estratégias desse site, que é o site é success.com, né? É sucesso em inglês.com, success.com. Tirei desse site, separei ali as melhores e estou trazendo aqui para nós fazermos uma reflexão, que é a minha proposta sempre, né? Fazer essa reflexão junto com você para ajudar a inspirar você a ir para a ação. Beleza? Então, a primeira estratégia que você precisa ter para conseguir estudar todos os dias, para você conseguir ter o resultado que você deseja, a primeira estratégia que você tem que ter é uma mentalidade resiliente. Tá? Mentalidade resiliente. Eu sempre falo aqui em mentalidade inteligente, eu sempre falo aqui em você desenvolver uma mente organizada, eu sempre falo para você em resiliência. Tem uma live aqui, e tem lá no Piscinecast, meu outro também está aqui embaixo, tem um podcast completo sobre como desenvolver a resiliência, como ser resiliente, como ser um estudante resiliente. Tem aqui no meu canal do YouTube também. Tá? E o que é essa resiliência? Essa resiliência a gente vai tratar aqui como uma capacidade que você possui de conseguir fazer a sua parte, mesmo que as condições não sejam as ideais. Mesmo que a condição não seja ideal, você é capaz de se levantar novamente. Você é capaz de ter força para continuar levantando, você continuar se reerguendo, você continuar fazendo a sua parte para você seguir em frente, independente dos desafios que aconteçam. Importante, tá? A gente tá falando de mentalidade resiliente, muito legal, muito bacana. Você tá escutando isso agora falando, professor, é isso mesmo que eu preciso, uma mentalidade desse tipo. Isso é construído aos poucos. Eu vou dar aqui para você o start, o início. Talvez você já tenha isso, porque as pessoas algumas têm isso naturalmente, né? Talvez não chame de mentalidade resiliente, mas elas têm isso um pouco claro na mente delas. A única coisa que eu vou fazer agora aqui é a gente deixar isso mais claro possível para você conseguir se encaminhar e conseguir ir a partir do que eu estou disponibilizando aqui para você, apresentando aqui para você. Então, desenvolver uma mentalidade resiliente, porque a minha teoria do método 5, alguns de vocês conhecem o método 5, que é o meu método aqui do canal, eu falo que o primeiro passo para você conseguir desenvolver uma boa rotina de estudos e vencer, seja no trabalho, seja nos estudos, ou seja na sua vida, é ter uma mente organizada. Uma mente organizada significa você saber o que você quer,
quando você quer e saber fazer o que precisa ser feito. Quando você tem uma mente organizada, você tem isso claro. Você não fica perdido. O grande problema, na maioria das vezes, é quando nós nos deparamos com uma situação como essa que nós estamos vivendo agora, não havia um preparo prévio. É um desafio que surgiu da noite para o dia. Né? Assim, aconteceu, foi muito rápido. Aconteceu tal, não sei o que, tal, pronto. Já veio a crise, as pessoas já ficaram... Né, o que vai acontecer? E agora? Como é que vai ser? Como é que está o jeito? O que está acontecendo? Então, assim... Esse é um primeiro panorama que surgiu, essa é uma primeira dificuldade, o desafio, ele surge, o desafio aparece. Tá? Então, o que você precisa ter claro a partir desse ponto? Você precisa se reestabelecer. E você não se restabelece só na parte física, só você. Não, vou fazer. Não, começa na sua mente. Você tem que cultivar uma mentalidade, que é uma mentalidade que ajude você a se reestabelecer. Porque se você não tiver uma mentalidade forte, você é capaz de ficar para baixo. Porque na sua cabeça estão acontecendo várias coisas. Então vem a crise, vou dar um exemplo para você. Vem a crise e tal, não sei o quê. Não. Nada vai dar certo agora. Não vai ter como estudar. Não, as coisas não vão acontecer. Não, vou desistir. E você fica alimentando isso na sua mente o tempo inteiro. Não, vou desistir. Não, tá difícil, tá complicado. Nossa, tem conta. Não, agora não vai dar. E aí você vai alimentando isso na sua mente o tempo inteiro. O tempo inteiro você tá alimentando isso na sua mente. Não vai dar. Vou ter que parar agora, vou ter que desistir de tudo. O que você faz? Você alimenta tanto isso internamente que você tem que comprovar com as suas ações. O que você faz? Você desiste. Né? Porque o inimigo não está fora, não é o desafio de fora, é você dentro de si mesmo. É o seu eu interior aí, a sua mente que fica o tempo inteiro sabotando você, tirando você do caminho. E aí o que você faz? Você desiste. Uma mentalidade resiliente é uma mentalidade para encarar os desafios. E quando eu falo em mentalidade resiliente, pessoal, eu não estou criando aqui uma ideia só daquela coisa de pensamento positivo. Não, você tem que pensar positivo. Assim, eu sou a favor do pensamento positivo, eu gosto muito do... Eu até publiquei hoje nos meus grupos do WhatsApp, tá? O link está aqui embaixo, se você não participa ainda. Eu mandei uma citação do livro O Homem é Aquilo que Pensa, do David Allen. E a gente colocou, eu passei esse texto para todo mundo falando exatamente que eu acredito no pensamento positivo. Só que o pensamento positivo, ele precisa estar aliado às suas ações. Senão não adianta. Não adianta você ser aquela pessoa que fica assim, não, mas a crise está com um problema. Não, pensamento positivo, vai acabar. Aí você vai e deita no sofá. Pensamento positivo, vai dar certo. Aí você vai e fica nas redes sociais. Entendeu? Você não faz a sua parte. Não é assim que funciona a coisa. Mentalidade resiliente é uma mentalidade para ação. É uma mentalidade que vem o desafio. Peraí, como é que eu vou lidar com esse desafio? A primeira coisa que uma mentalidade resiliente tem é o seguinte: como eu vou lidar com esse desafio? Como eu vou lidar com esse desafio? A mentalidade resiliente, ela não fica pensando assim, nossa, que droga, aconteceu esse problema, e agora? Meu Deus, isso aqui não vai dar certo, tudo vai acabar, nossa, tá um problema. Não fica nisso, porque isso é reclamação. Você ficar preso à reclamação não leva você à ação, porque você está preso naquela energia. Aquela energia deixou você preso, você só fica, mas que droga, não vai dar certo, o mundo parou, a vida parou, não vai ter mais prova, você fica preso ali, entendeu? Não tem saída. A mentalidade resiliente é, como eu vou lidar com esse desafio? Então, digamos que você está estudando para uma prova específica, OAB, alguém colocou OAB aqui. Estou estudando para OAB, tal. Veio a crise, e agora? O que eu faço agora? Essa é a mentalidade resiliente. Vou me organizar. Teletrabalho, tenho que trabalhar em casa, trabalho remoto. Teletrabalho, né? O teletrabalho é um termo antigo. Mas enfim, né? Vou trabalhar em casa. Né? O que eu tenho que fazer para trabalhar em casa bem? O que eu preciso fazer para conseguir me organizar, para conseguir dar continuidade ao que eu tenho que fazer, para conseguir continuar estudando? Qual é a ação que eu tenho que fazer? Tá com barulho em casa. Peraí, o que eu tenho que fazer então? O que eu preciso fazer para conseguir contornar o barulho em casa e continuar estudando? Então veja bem, a mentalidade resiliente é uma mentalidade que procura soluções.
Ela procura sair do desafio para enfrentar o desafio e para vencer o desafio. Isso que é uma mentalidade resiliente. É isso que ela vai buscar o tempo inteiro. Tá? Esse é um primeiro caminho. Depois, né, uma vez que você desenvolve essa mentalidade, porque lembra que eu falei? O meu método começa de dentro para fora. Tanto que eu selecionei as dicas do site que eu passei aqui para você, né, do site success.com, eu separei primeiro a mentalidade justamente porque tem a ver com o método que eu trabalho. Então, esse é um primeiro passo que você vai ter. Uma vez que você tem essa mentalidade resiliente, você tem que ter muito claro que a segunda estratégia, você precisa ter muito claro as suas prioridades. Quais são as suas prioridades? Porque, veja bem, você pode falar lá, beleza, eu preciso estudar. Você fala, eu preciso estudar. Mas o que você faz primeiro? Primeiro você limpa toda a casa, arruma não sei o quê, e deixa estudar por último. Tá? Isso é um caminho. Não, eu preciso estudar. Primeiro você fica na rede social, depois você assiste televisão e deixa estudar por último. Não, eu preciso estudar. Primeiro você faz uma coisa... Você entende? O estudar sempre fica em segundo plano. Isso eu estou colocando aqui no nosso tema, que é estudo. Né? Definir a sua prioridade. O que é prioridade? O que é priorizar? É colocar em primeiro plano aquilo que é mais importante. Colocar em primeiro plano aquilo que você precisa fazer. Acima de todas as outras coisas. Porque, veja só, quando o desafio surge, não é um momento para você pegar e ficar simplesmente fazendo outras coisas e contornando e não fazendo o que você precisa fazer. Colocar em primeiro lugar é colocar aquilo que você precisa fazer primeiro. Para fazer primeiro, para você ter o resultado primeiro. E a partir desse resultado, a partir da sua ação que você coloca primeiro, você começa a colher os resultados. Então, aprender a priorizar é uma mentalidade que você desenvolve também, com a mentalidade resiliente, com a mente organizada. Então, vamos nos passos, né? Surgiu um desafio, né? Essa crise aí, tal, mas e agora, tal? Mentalidade resiliente. O que eu tenho que fazer? Peraí. O que eu tenho que fazer para continuar estudando? Tenho que fazer isso, isso, isso aqui. Tá, agora eu preciso priorizar meus estudos. Ele tem que estar em primeiro lugar. O que eu preciso fazer? Não, preciso colocar o estudo aqui. Eu tenho que trabalhar em tal horário. Não, mas eu tenho que estudar. O estudo é o seu foco. É onde você fala, cara, eu tenho que cumprir a minha meta. Quando eu faço acompanhamento com o pessoal, né, seja até no método 5 lá, eu sempre falo, pessoal, priorizem os estudos. Os estudos eles têm que estar em primeiro lugar. Quando as pessoas montam um plano comigo lá, elas colocam em primeiro lugar, a gente faz uma correção, a gente sempre deixa o estudo como prioritário para que você consiga dar conta dele. Porque ele é a ponte que leva você a cumprir, a conquistar o objetivo que você deseja. Se você tem o objetivo de passar numa prova, você só vai passar se você estudar. Isso é óbvio e claro, nem vou ficar repetindo isso aqui o tempo inteiro. Né? Mas como é que você faz isso? Priorizando os estudos. Porque uma vez que você coloca os estudos em primeiro plano, você faz isso sistematicamente todos os dias. Não adianta, e aqui vem um ponto primordial, não adianta você achar que quando acabar a crise, quando acabar os problemas, que você vai dar conta de estudar. Não funciona assim. Quando acabar, as coisas vão vir de vez. E já estão meio que vindo de vez. Tem gente, olha como é que são as coisas, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, falando, não, professor, estou estudando aqui para essa prova, é uma prova de título. Eu tinha parado de estudar porque eu achei que nem ia mais ter a prova e no fim marcaram a prova agora. E agora eu tô desesperado, eu tenho 60 dias para estudar e não estudei nada. Você está entendendo? As pessoas achando que por conta do que está acontecendo, as instituições, tudo vai estar parado? Beleza, até pararam um pouco, mas elas já estão se organizando para dar continuidade. É o que chamam de novo normal. Né? Então, assim, isso vai acontecer sempre. Pode ser que você esteja vendo essa live agora, fora do período que a gente está vendo, que é o período de crise. Você fala, mas e o que acontece hoje em dia? Os desafios vão surgindo o tempo inteiro. E você precisa vencer os desafios. Não se abater diante dos desafios que surgem. Você precisa vencê-los. Para vencer, você precisa primeiro ter uma mente organizada, construindo aí uma mente capaz de ter esse resultado. Esse é um primeiro ponto que você precisa fazer. Beleza? Professor, beleza, eu entendi. Primeira estratégia que você me passou, eu preciso ter uma mentalidade resiliente, aprender a vencer os desafios, tal. Segundo ponto que eu preciso,
né? Ter claro a minha prioridade, eu já tenho a minha prioridade, eu já sei o que eu preciso fazer, eu já sei o que eu preciso dar conta, né? Eu já tenho tudo isso claro, mas eu não consigo. Mesmo assim eu não consigo. Eu estou tentando, eu estou pensando em soluções, eu até começo a implementar alguma coisa, eu até coloco os estudos em primeiro plano, mas eu não consigo ir para a ação. Eu não consigo começar a estudar, eu não consigo dar o meu passo inicial. Né? Então, assim, o que você faz para construir isso? E aí nós vamos na nossa terceira estratégia. Você tem que encontrar a sua gratidão. Por que é duro que assim, eu geralmente não coloco isso, né, quando eu falo nas minhas lives, quando eu faço um acompanhamento, essa coisa de gratidão e tal. Não porque eu não acredite, tá? Pelo contrário, eu até acredito muito, mas eu acho que foi banalizado demais o termo, né? E aí as pessoas pensam que gratidão é só escrever ou só falar muito obrigado. Mas não é isso. Gratidão, na verdade, é um sentimento que você se desenvolve e não é da boca para fora. E não estou falando de gratidão com o outro, estou falando de você desenvolver um sentimento de ser grato pelas coisas que você tem, mesmo as poucas coisas que você possui. Porque você não consegue desenvolver um senso de autoconfiança, você não consegue desenvolver um senso de ação enquanto você não olha para as coisas que você faz e fala, caramba, que bom, cara, que bom que eu posso fazer isso, que bom que eu posso estudar, que bom que eu posso me dedicar e ser grato pelas poucas coisas que às vezes você possui. Entendeu? Às vezes você olhar para tudo isso e falar assim, não, peraí, eu consegui, eu tenho um lugar para estudar. Ah, eu não tenho lugar para estudar. Então você fala, pô, eu tenho um material para estudar. Você tem que ter uma única coisa que você é grato e você desenvolve esse sentimento. E é de dentro para fora. Como eu sempre digo, não é da boca para fora isso, é de dentro para fora. Você desenvolve um sentimento de gratidão. Você olhar para aquilo e falar, caramba, eu sou grato pela oportunidade que eu tenho de conseguir estudar, eu sou grato. Porque quando você vai desenvolvendo esse sentimento de gratidão, quando você passa a olhar para a sua vida de uma maneira verdadeiramente grata pelas coisas que você possui e fala, caramba, cara, tem gente que pode estar pior. E você pode fazer, às vezes, essa comparação. Né? Não no sentido de se sentir melhor que ninguém, mas para olhar falando graças a Deus, ou graças a Krishna, ou graças, sei lá, o que você acreditar, ou se você não acreditar em nada, ou graças ao cosmos. Né? Mas assim, eu sou grato por eu ter isso aqui. E a gratidão ela pode ser desenvolvida, inclusive, porque eu não estou falando aqui numa questão religiosa, eu estou falando aqui numa questão de sentimento que você se desenvolve. Você pode não acreditar em absolutamente em nada. Você pode acreditar em nada, você pode ser super ateu de tudo. Assim, é o mais que o ateu, ele é o super ateu. Né? Mas você pode ter esse sentimento de gratidão, de olhar para a sua vida e falar, caramba, eu gosto da minha vida é legal, eu tenho coisas boas. Tem coisas que eu preciso melhorar, mas tem coisas boas na minha vida. Tem coisas que eu quero desenvolver. E olhar para tudo isso com um sentimento verdadeiro vai ajudar você a ter energia. Essa é a energia que muitas vezes falta para você conseguir estudar. Essa é a energia que falta para você conseguir dar o passo inicial, para você conseguir fazer o que você deve fazer. Então, assim, esse é o ponto. Esse é o ponto para você conseguir estudar todos os dias. Desenvolver o sentimento de gratidão. É uma estratégia, a terceira estratégia. Então você começa, organizei a minha mente, resiliente, eu tô tranquilo, tô indo, tô estudando, eu tenho claro minhas prioridades, tal, eu sou grato pelas coisas que eu possuo, eu tenho um sentimento bom. E aí você começa a ir, você começa a ter energia. Talvez você chegue agora e fale assim, professor, olha, eu sou uma pessoa grata, você está falando tudo isso, mas nesse período de agora que nós estamos vivendo, nesse período de crise que eu estou passando nesse exato momento, né, seja essa crise que nós estamos vivendo coletivamente, todos nós, mas pode ser uma crise pessoal sua, né? Crise pessoal que você está vivendo. Nesse exato momento, ainda assim você pode falar, professor, eu tenho uma certa gratidão, mas eu não estou conseguindo ainda assim. Às vezes falta foco, às vezes eu me perco, às vezes eu não consigo. Né? Então, aí vem um outro ponto, que é a quarta estratégia para você conseguir ter foco nos estudos, mesmo no período de crise. A quarta estratégia é você encontrar o seu norte. Você tem que encontrar... A bússola, quando você pega a bússola,
Né? O que acontece? Não importa para onde você vire a bússola, ela vai estar apontando para o norte. Exceto se você colocar um ímã na ponta dela, né, que acho que ela sai fora. Mas assim, ela sempre está apontando para o norte. Se a sua bússola estiver funcionando certinho, você pegar uma bússola aí até do seu celular, né? Se a gente pegar a bússola aqui do celular, não sei se desinstalei o meu, mas se você pegar a bússola, ela vai estar apontando para o norte. Ela sempre está apontando para o norte. Tá? Então assim, olha, veja lá. Ó. Se eu virar aqui, ó, não importa para onde eu viro, ela tá me apontando o norte, ó lá. Não importa para onde eu viro o meu celular, o norte ela vai apontando. Tá calibradinho, né? Tá certinho. Então veja só. Você precisa ter o seu norte. Você precisa ter o seu norte para conseguir ter o seu resultado. O que é esse norte? O objetivo não é o seu norte. Porque o seu objetivo é simplesmente uma meta que você tem para cumprir. O seu norte é aquilo que faz você realmente querer passar na sua prova. O seu motivo para passar na sua prova. Este é o seu norte. É o que eu sempre falo nas lives. Motivação vem de motivo. Qual é o seu motivo? O grande problema das pessoas é que elas deixam o norte delas, né, esse norte que eu estou colocando aqui como uma referência, né, como uma referência para você, esse norte muitas vezes ele fica esquecido. As pessoas esquecem, deixam ele de lado. Aí elas falam assim, não, professor, mas eu não tenho energia para estudar mais. Mas é porque você não sabe mais qual é o seu norte. Você está perdido. Você já está atirando para tudo quanto é lado. Os problemas sugaram você tanto, que você não sabe mais como se reorganizar. Você não sabe mais como dar a sua... Você não sabe mais como fazer a sua parte nas coisas. Então, esse é um ponto, esse é um problema que você precisa resolver. Professor, mas como que eu faço para encontrar o meu norte novamente? Você precisa ter os seus motivos claros. Qual que é o motivo do porquê você está estudando hoje? Por que você está estudando? Professor, é para passar na OAB, igual o pessoal colocou aqui nos comentários. Não, passar na OAB é a prova, mas tem um motivo por trás. Você vai chegar assim e falar, não, por verdade, você quer saber de uma coisa, professor? Eu sonho em ser juiz. Esse é o seu norte. Talvez você chegue aqui e fale assim, não, professor, você quer saber de uma coisa? Eu sempre sonhei em ser policial federal. É o meu sonho, eu via as pessoas, os policiais federais na rua e, nossa, eu queria estar ali. Então, cara, ali está o seu norte. Você vai chegar, professor, eu sempre sonhei em ser um pesquisador, trabalhar numa universidade de fora, dos Estados Unidos, em Londres. Eu gosto disso, eu desenvolvi essa mentalidade. Então, olha só, você vai desenvolver esse norte e vai colocar ele claro para você sempre. Você vai deixar ele sempre em evidência para que você consiga sempre seguir esse ponto. Porque você não pode deixar isso morrer. Porque o grande problema é, professor, mas eu já sei disso, eu tenho que ficar lembrando disso todo dia? Tem, cara, porque a gente esquece. Os problemas da nossa vida, principalmente numa rotina de adultos, é aí que vem o grande problema. O problema ele vai se tornando cada vez pior e a pessoa ela vai sendo dominada pelos problemas e pelas preocupações. E ela esquece dos motivos que ela tem para fazer as coisas que ela precisa. Então você tem que ter um motivo claro. E você precisa encontrar o seu norte, o seu motivo. Uma vez que você encontrou, você tem que deixar ele claro. Você tem que colocar no seu mural, você tem que colocar na sua frente, você tem que colocar no seu celular, você tem que colocar em tudo quanto é lugar. Me lembro de um aluno, a gente trata desse assunto bastante no módulo 1 do método 5, organizar a mentalidade, organizar a mente, né? E aí o que acontece? Vários alunos, às vezes, eles mandam, professor, dá uma olhada no que eu fiz. Aí a foto do papel de parede deles do celular já é o motivo, né? Que a gente aprende a desenvolver eu passo uma técnica para desenvolver um sistema que ajuda você a se concentrar sempre nesse motivo. Então, assim, eles compartilhando a tela comigo, por quê? Para tornar isso claro. Porque quando você perde isso, você já não consegue mais seguir. Você já não tem mais aquela energia necessária para seguir. E você tem que lembrar disso todos os dias. Às vezes é maçante. E às vezes a gente quer se auto-sabotar. O que é autossabotagem? Não preciso ver meu motivo todo dia. Não preciso colocar no meu mural. Não preciso escrever. Ou você finge que não vê as coisas. Por quê? Porque você está se auto-sabotando. Você sabe o que vê, mas você não faz. Porque você quer ficar na vida que você está vivendo. É uma coisa meio controversa isso, né? Peraí, professor, como assim? Eu quero conquistar meus objetivos. Eu não quero viver nessa vida que eu estou vivendo atualmente, mas você se auto-sabota. É uma briga entre o seu consciente e o seu inconsciente. São elementos que estão fora de você,
que estão tirando você do caminho do seu estudo, do caminho dos seus resultados. Por isso que eu falo, organizar a mente é fundamental. E por isso que eu até falo sempre pro pessoal, falo, olha, os 2 principais módulos do método 5, se você falar assim, método 5 é mais importante, módulo 1, módulo 2, organizar a mente, organizar a rotina. É o que eu sempre passo para vocês, inclusive numa live como essa aqui. Eu estou falando de ter uma mentalidade desenvolvida, que eu comecei com mentalidade resiliente, para você ser capaz de vencer os desafios. Isso tudo é fundamental. Isso tudo é constante. Quando eu falo em construção de mentalidade, eu não falo para você fazer um exercício comigo agora aqui na live. Ah, não, beleza, professor, eu já sei o que tem que fazer. Isso eu escuto de um monte de gente o tempo inteiro. Ah, não, professor, eu já sei. Ah, isso que você falou, eu já sei. Tá, então por que a sua vida está do mesmo jeito ainda? Por que não mudou? Se você já sabe tudo, se você já tem tudo claro. Eu lembro uma vez que eu conversando com uma pessoa, passando estratégia e tal, e era um amigo na época, não era nem aluno, né? Porque quando o aluno ele ainda vai seguindo, lógico, ao investimento ele vai seguindo o método que a gente passa. Mas o amigo falou, não, mas isso tudo que você está falando, Leandro, eu já sei. Eu falei, então por que está acontecendo? Por que está do mesmo jeito? Se você já sabe, se você já tem o caminho, se você já tem claro o que precisa ser feito, por que a sua vida continua da mesma forma? Porque talvez você esteja se auto-sabotando. E esse é um assunto sério na sua vida. Enquanto você não fizer a mudança, enquanto você não se predispor a fazer o que precisa ser feito, a entrar em ação, os resultados não vão surgir. Os resultados não vão surgir. Não adianta se enganar. Não adianta esperar que vai cair algo milagroso do céu. Não vai cair, cara. Não adianta esperar que algo surpreendente vai tirar você e vai fazer tudo acontecer e dar certo. Não vai acontecer, cara. Não vai ter. Me desculpa, tá? Eu tô sendo muito claro com você. Enquanto você não aprender a desenvolver isso, não entrar em ação, não fazer o que precisa ser feito, o resultado não vai acontecer. Certo? Então, assim, essa é a nossa 4ª estratégia. A 4ª estratégia para você conseguir estudar todos os dias com foco. A 5ª e última, que eu acho que é a principal, né? Para você construir tudo isso, para você conseguir ter uma mentalidade resiliente, ter claras suas prioridades, encontrar a sua gratidão, encontrar o seu norte, né? O seu motivo. Para você fazer esses 4 pontos, você precisa ter um contato consigo mesmo, internamente. Não adianta você procurar fora o que está dentro de você. Não adianta você procurar motivação fora. Eu aqui não estou motivando você. Talvez, se você estiver atento, escutando e estiver disposto a entrar em ação, eu estou inspirando você. Inspirando com as minhas palavras. Mas tudo que eu falar aqui não vai surtir efeito enquanto você não assimilar internamente e entrar em ação. Senão é palavra vazia. Entendeu? Você está aqui me ouvindo e talvez pensando em um monte de coisa que talvez seja melhor você nem estivesse aqui, né? Sendo bem verdadeiro. Né? Se você não está captando isso, e eu não tô sendo exigente, eu só estou falando uma realidade, para que você consiga ter o resultado, você tem que me ouvir, assimilar e entrar em ação. E como que você faz isso quando o tempo inteiro a sua mente fica pensando em várias coisas? E num período que nós vivemos de crise, é pior, porque vem ansiedade, medo, preocupações, problemas, trabalho que perde, trabalho que não perde, o que vai acontecer amanhã, alguém que fica doente do lado, alguém que fica um problema que surge do outro e tal. Então tudo isso vai tirando. É como se surgisse uma névoa na sua mente e impedisse você de entrar em ação. Como que você faz para acabar com essa névoa? Para sumir, para deixar tudo claro, para você ter claro o seu norte para onde você deve seguir. Você tem que ter um contato consigo mesmo no seu interior. E um dos exercícios que vai ajudar você a fazer isso é a meditação no agora. Você aprender a meditar no momento de agora. É um livro que eu recomendo para vocês, acho que todas as lives eu falo desse livro, é O Poder do Agora. Ele é um livro muito bom, né? Ele é um livro em forma de perguntas e respostas. É bem interessante a maneira que ele foi escrito e é um livro muito profundo. Assim,
ele é vendido, ele é colocado nas prateleiras de autoajuda e tal, mas aquele livro tem uma filosofia muito mais profunda do que a autoajuda no sentido... Eu gosto de desenvolvimento pessoal, só que alguns livros de autoajuda são muito água com açúcar. Falei isso num podcast anterior lá no Piscinecast. Só que o poder do agora ajuda você a ter um contato consigo mesmo. Você tem que aprender a meditar. E essa meditação pode ser tanto uma meditação transcendental, sei lá, de uma religião que você segue, pode ser uma oração que você faz, que ajuda você a ter um contato interno, interior, com o seu eu interior. Pode ser uma meditação pura e simples mesmo, de ficar focalizando somente na sua respiração. Pode ser uma meditação de você focalizar em um ponto, né, para ajudar você a ter uma concentração maior. Mas quando você faz essa meditação, quando você fecha os olhos, se concentra na sua respiração, quando você passa a observar os seus pensamentos, esse que é o ponto principal, observar os seus pensamentos, ele é fundamental. Tem um livro, tem um podcast que eu fiz no Piscinecast, o link está aqui embaixo do Piscinecast, que eu falo que é Como Ter uma Mente Tranquila. Eu falo de várias dicas tirado de um monge. Eu não vou lembrar o nome do monge, porque o nome é Guala. Eu não me lembro do monge. Eu lembro que o livro é A Mente Serena. E eu fiz um podcast sobre como ter uma mente tranquila, baseado nesse livro. E ali eu passo várias estratégias que você pode ir ouvindo em qualquer lugar, porque é podcast, né? Então você pode ir ouvindo aquelas estratégias para ajudar você a ter um encontro consigo mesmo, você passar a se conhecer, você passar a ter um controle melhor da sua mente e a partir disso você conseguir estabelecer os pontos que você precisa. E a partir disso você começar a ter os resultados que você precisa. Isso é fundamental. Certo? Beleza? Então, para recapitular, as 5 estratégias que eu passei para você ter foco nos estudos e conseguir estudar todos os dias, mesmo num período de crise. Primeira coisa, você tem que ter uma mentalidade resiliente. Tá? Você tem que ter uma mentalidade de resiliência. Segundo ponto, você tem que ter claras as suas prioridades e priorizar, colocar em primeiro lugar. Terceiro ponto, você tem que encontrar sua gratidão, algo para que você realmente é grato, sentimento, que eu estou falando aqui, não da boca para fora. Quarto ponto, encontrar o seu norte, o seu motivo. Por que você quer passar na sua prova? Por que você quer ter o resultado que você deseja? Por que você quer passar naquele concurso? Você tem que ter o seu norte. E o quinto ponto é a meditação no agora. Você se conhecer internamente. Esse podcast chega até você com o suporte do Método 5 Estudar e Passar. O Método 5 Estudar e Passar é um curso desenvolvido por mim, professor Piscine, para ajudar você a passar em qualquer prova em menos tempo. São 5 módulos práticos e rápidos para ajudar você a desenvolver a sua aprendizagem e ter muito mais resultados. Quero lembrar também que este podcast, de onde veio ele, existem muitos outros. Então aproveite que está aqui, já faça uma maratona nos nossos programas e se você já escutou todos, todas as semanas tem podcast novo aqui. Quero agradecer que você tenha escutado até o final e até o próximo podcast.